Bem-vindos, irmãos e irmãs, a este culto online da Igreja Metodista. Esta é uma oportunidade que nos é dada por Deus para o cultuarmos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma e que neste tempo o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa reflexão honre o Senhor que nos ama e que nos dá esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pelo muito que tens feito por nós e pela oportunidade que tu nos dás de podermos estar reunidos em teu nome. Somos teus filhos, tuas filhas e vimos à tua presença para te louvar e também para dar atenção à tua palavra, para buscar a tua bênção, porque nós precisamos de Ti constantemente, sem Ti nada podemos fazer. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, abençoa-nos em todas as coisas, guia-nos com o Teu amor, com o Teu Santo Espírito, que a Tua paz esteja conosco e com toda a Tua Igreja, onde quer que ela se reúna. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufo e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. Irmãs e irmãos, neste tempo de culto, temos agora a oportunidade para nos colocarmos diante de Deus para a nossa oração de confissão de pecado. É verdade que nem sempre nós temos conseguido amar a Deus como devíamos, nem sempre o honramos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações. Por isso, precisamos diariamente confessar o nosso pecado, mas neste tempo de culto também o fazemos, estamos diante do Senhor e fazemos-lo confiantes no amor que Ele nos dedica, a atenção que Ele nos dá, a oportunidade que Ele nos dá de nos perdoar, de renovar a nossa vida, o nosso ânimo e de caminhar connosco. Ficamos por um bocadinho de tempo em silêncio, em que cada um faz a sua própria oração de confissão.
Querido Deus e Pai, nós vimos à Tua presença para Te pedir perdão pelo nosso pecado. Perdoa quando nós não fomos capazes de Te honrar nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que quando nós confessamos o nosso pecado, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor pelo amor que Ele nos dedica e pelo perdão que Ele nos concede. Amém. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. É uma grande bênção de Deus estarmos reunidos para o culto neste tempo de domingo, neste dia do Senhor, e sabermos que onde estamos, o Senhor aí está. O texto de Mateus que nos serve de referência para esta reflexão está identificado como o discurso de Jesus neste Evangelho sobre o caráter e a autoridade da Igreja. Procura ser uma orientação, um ensino de Jesus para a vida em comunidade, para a vida em igreja. A Igreja cristã estava no seu início e tinha problemas no seu seio. Alguns achavam-se superiores a outros, outros tinham atitudes prepotentes, desprezando os mais frágeis e os mais pobres, e ainda havia os que tinham dificuldade em perdoar. O texto lido leva-nos a considerar que perante os conflitos e dificuldades, tudo pode ser diferente se entre nós houver capacidade para se agir de forma a que o perdão e a reconciliação sejam sinais da presença de Deus na nossa vida. O texto exorta à simplicidade, à humildade, ao acolhimento, à inclusão dos mais frágeis e pobres, transformando a realidade que se vive. Eu, apesar de tudo, fixei a minha atenção no versículo 20 e mais propriamente nas palavras onde estiverem. É uma afirmação que valoriza o estar, o qual implica decisão e determinação, mas acima de tudo fala da vida diária, do nosso estar aqui ou estar ali e do estar reunidos. É palavra que fica reforçada pelo que Cristo diz: eu estarei no meio deles. Como é bom saber que onde estivermos, o Senhor está no nosso meio, mesmo quando é preciso tomar decisões difíceis. Mas é verdade que muitas vezes esquecemos esta realidade e complicamos a vida que nos é dada. Se em todas as ocasiões estivéssemos conscientes da presença amiga, bondosa, libertadora de Cristo, certamente que teríamos palavras e ações que falariam desta presença de Cristo no nosso meio. Lembremos o que acontece com frequência no nosso dia-a-dia e que vamos vendo e ouvindo nos meios de comunicação e nas redes sociais. Acusações que com facilidade surgem sem dó nem piedade. O passar mensagens nas redes sociais que não têm nada a ver com o Cristo que está no nosso meio. O achar que o outro é que está sempre errado.
o assumir que a minha verdade é que conta, a dos outros não interessa, o ignorar que, sendo crentes, somos o Evangelho que outros podem ler. Estamos num tempo complicado. A Igreja de Cristo no mundo está a viver um tempo muito difícil e não tem ajudado os maus testemunhos que têm sido dados por alguns e algumas, os quais fazem as delícias dos meios de comunicação que aproveitam para generalizar. A Igreja de Cristo deve fazer a vontade de Deus, mas é verdade que tem existido a forte tendência de se procurar que Deus faça a vontade da Igreja. A Igreja deve celebrar o Senhor que está no nosso meio, mas é bom que se saiba que Deus não é propriedade exclusiva de ninguém, nem da Igreja. Estamos a recomeçar as atividades nas igrejas após o tempo de verão, num ano afetado e alterado pelos efeitos da pandemia. O como antes dificilmente voltará a acontecer. Os desafios têm estado a ser enfrentados com muita responsabilidade, sofrimento, alegria, solidariedade, bondade, criatividade, também com desespero, esperança e também com inquietação. Como é que vai ser? O que é que nós podemos fazer? O que é que podemos dizer? Um dia destes voltei a pensar em algo que para mim é perturbador, mas com o que está a acontecer vale a pena considerar e equacionar. Como está a ser muito fácil descredibilizar tudo e todos, incluindo tudo o que diga respeito à religião, ao ser igreja, imaginemos que todos os que têm fé em Deus, todos os religiosos e religiosas decidiam, acabou. Não há mais igreja, nem templos, nem organizações religiosas, nem religiosos, nem religiosas. Está tudo fechado e terminado. Como é que ficaria o mundo em que vivemos? Várias respostas podem ser dadas. Para mim, fica claro que seria muito mau para muita gente. Muitas crianças, muitos jovens, muitos homens, muitas mulheres, muitas famílias ficariam sem qualquer ajuda. A paz do mundo seria muito mais difícil. Os egoísmos iriam provocar muito mais destruição e mal-estar. Eu sei, e nós sabemos, que a Igreja, a religião precisa de ser revista e atualizada. Contudo, o desaparecer não me parece o caminho a seguir. Acredito que se nós desistirmos, Deus não desiste. Até as pedras clamarão, diz o texto bíblico. Mas também acredito que Deus está triste com os julgamentos e divisões que tendem a acontecer no seio da Igreja e das religiões. Tudo porque queremos resolver as questões à nossa maneira, ignorando o Cristo que está no nosso meio e que nos diz: permanece no meu amor. Eu não te condeno, vai e não peques mais. Eu vivo e vós vivereis. Estou sempre convosco. Arrependei-vos, renovai-vos. O reino de Deus já está entre vós. Centrar a nossa atenção em Cristo é o caminho que o crente deve seguir, assim como a Igreja. O hino que diz: mais de Cristo eu quero ter, expressa o que todos nós mais precisamos. O texto bíblico de hoje diz-nos: onde estiverem, aí eu estou. Palavras de Cristo. Ele está conosco nos tempos difíceis e nos mais fáceis. Ele está conosco sempre. Crês tu isto? Vives a tua vida certo de que Cristo está sempre presente? O teu testemunho, como é que está? Quando ando de carro,
O rádio está sempre ligado e as músicas vão tocando. Não consigo dar atenção e acompanhar os textos que contam histórias, mas nestas férias algumas palavras de algumas canções ficaram na minha memória e na minha reflexão dão um contributo. Nas dificuldades que vivemos, há uma música que a certa altura diz, vai ter que superar. E nós vamos mesmo ter que superar. É o nosso grande objetivo. Essa é uma das falas que incentiva a não desistir. No que sabemos que precisa mudar na nossa vida e na vida da Igreja, também sabemos que muitas vezes o que acontece é assobia-se para o lado. Deixa lá isso. Mas nós sabemos bem também que na nossa vida e nas nossas lutas, juntos somos mais fortes. Com esperança e fé e com oração cantamos nós num dos nossos hinos. É como devemos continuar a fazer caminho. A Igreja Metodista em Portugal celebra 166 anos de testemunho e dedicação. Gratidão e compromisso é o que procuramos continuar a viver, tanto ao nível pessoal como ao nível da Igreja em geral. Uma coisa é certa, a Igreja tem de fazer a vontade de Deus. Não é Deus que tem de fazer a nossa vontade, a vontade da Igreja. Deus quer que todos e todas saibam sobre o seu amor, que faz a diferença em tudo o que acontece. A missão, creio, procura cumprir a vontade de Deus. Somos incentivados a testemunhar, a partilhar Cristo através da palavra e da ação. E é bom lembrar sempre que onde estivermos, o Senhor também estará para abençoar, para libertar, para fazer a diferença. Onde estivermos reunidos em nome do Senhor, Ele está no nosso meio para viver conosco a celebração da vida e do amor de Deus que nos é dedicado. Onde estivermos, nunca estaremos sozinhos. Ajude-nos sempre o Senhor. Amém. Sempre amar.
No nosso tempo de culto, é nosso hábito fazê-lo com alegria, com gratidão, trazermos as nossas ofertas diante do Senhor. Mesmo estando em casa, nós podemos fazê-lo separando essas ofertas para o Senhor, e na primeira oportunidade que tivermos de passar na igreja ou de ir assistir a um culto presencial, podemos entregar essas ofertas. Por isso, mesmo estando em casa, esse é um gesto que nós podemos e devemos fazer, porque sabemos que estamos a contribuir para a missão da igreja, estamos a contribuir para que o amor de Deus continue a ser vivido, proclamado e partilhado. Também é possível fazer a contribuição através de uma transferência bancária, e o número da conta da igreja passa em rodapé para os que o quiserem fazer. Essa é uma outra forma também de contribuir e de expressar gratidão a Deus pelo muito que o Senhor nos tem dado. É também bom nós lembrarmos que estas oportunidades de culto online ou estudo bíblico online à quinta-feira e cultos ao domingo continuarão a acontecer para os que ainda não podem deslocar-se às igrejas para o culto presencial. As igrejas metodistas já estão a ter cultos presenciais, respeitando todas as regras que na atualidade temos que respeitar, e é importante que aqueles que podem ir o façam, procurando cumprir todas as orientações que temos. É já uma bênção de Deus podermos estar nos cultos, os que vão, mesmo vivendo as limitações que estamos a viver. Mas fazemos-lo porque sabemos que o Senhor nos abençoa e é honrado com a nossa presença, também com o nosso culto. Por isso a Igreja continua a sua ação no nosso dia-a-dia, onde quer que estivermos, nos tempos da reunião promovidos online, também nas atividades presenciais, principalmente cultos, e noutro caso já estudo bíblico. Devemos participar com alegria e orarmos uns pelos outros, para que o Senhor nos continue a abençoar e guardar. E a oração é o que nós fazemos de seguida também. Oremos. Querido Deus e Pai, nós estamos gratos pelas muitas bênçãos que de Ti temos recebido, e estamos gratos pela oportunidade de trazer as nossas ofertas. Abençoa-as, que elas sejam usadas para a Tua honra e para a Tua glória. E pedimos, Senhor, que aceites também a nossa gratidão pelos cultos e estudos bíblicos online, também já por cultos e estudos bíblicos presenciais, mesmo com as regras que temos a respeitar. Damos-te graças e pedimos que abençoes todos e todas que participam, que dão atenção e que procuram acompanhar e participar na vida da Tua Igreja. Senhor, neste tempo nós oramos também pelos que pedem as nossas orações, ou porque estão doentes, ou porque estão a enfrentar dificuldades, ou porque estão à procura de soluções para problemas que tenham. Senhor, toca a vida de cada um, de cada uma, que se possam sentir animados e encorajados por Ti, e que possam saber que onde estiverem, Tu estás aí também presente para abençoar. Senhor, oramos por todos os que estão a trabalhar para que sejam encontradas formas de ultrapassar as dificuldades da atualidade neste mundo, dificuldades provocadas principalmente pela pandemia, mas há muitas outras que estão aí também, e há muita gente a procurar soluções, a tomar decisões. Senhor, pedimos que abençoes, que também dês sabedoria e que estejas presente pela ação do Teu Santo Espírito. Senhor, oramos por toda a Tua Igreja para que ela possa ser um bom testemunho e para que ela possa viver e partilhar o Teu amor com alegria. Senhor, a Ti nós damos toda a honra e glória. E agradecemos-te porque onde nós estamos, Tu aí estás para abençoar. Agradecemos-te porque estás connosco. És o nosso Deus. Abençoa-nos sempre, caminha sempre connosco. É em Ti que nós confiamos. Oramos em nome do Senhor Jesus,
o teu amado Filho, que nos ensina a orar e a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. A bênção do Senhor nosso Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo, seja com cada um de nós, com cada um dos nossos queridos e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.